Querem colocar um mercadinho no condomínio para facilidade aos moradores. E vou deixar aqui um mapa completo para vocês entenderem todo o passo a passo como é que faz para colocar um mercadinho dentro do condomínio e também para não colocar, se for o caso do seu condomínio. Se você quiser, mande a sua pergunta e siga o canal para que você sempre receba atualizada informações que eu posto semanalmente aqui para vocês. A primeira coisa é que o síndico do condomínio, como representante, vai conhecer algumas empresas que oferecem esse serviço e vai analisar se dentro do condomínio tem espaço para ser colocado, se o que a empresa oferece é compatível com o condomínio, pode colocar, e a partir disso, conhecendo algumas empresas, ele vai fazer uma reunião interna com o seu conselho, preferencialmente, não é obrigatório, eu sempre ressalto que síndico, trabalhando junto com o conselho, a disseminação das informações são mais poderosas, né? Você ter um síndico trabalhando junto com o conselho no condomínio sempre é de muito bom tom. Mas, independente disso, o síndico vai conhecer as empresas e verificar os espaços. Muito diferente do que algumas pessoas pensam, infelizmente, há condomínios que acham que pode colocar um mercadinho em qualquer lugar. Por exemplo, há condomínios que têm salões de festas abandonados, que não utilizam nunca, poucos moradores, poucas pessoas interessadas, salão que não tem muita atração, por exemplo, precisa de uma reforma, um mobiliário, etc. Então, acaba não sendo utilizado. Então, acredita-se que pode pegar um espaço como o salão de festas e colocar o mercadinho e suprimir o salão de festas, não deixa ele lá, ele vai deixar de existir para ser mercadinho. Não é adequado que se faça isso, nem com o salão de festas e também com outro espaço que foi entregue pela construtora. Por exemplo, um salão de jogos, uma brinquedoteca, qualquer espaço comum que foi entregue pela construtora precisa existir. Então, você não deve alterar desde que faça esse procedimento em assembleia de acordo com o que a convenção e a lei pede, com quórum especial, mas isso é um outro assunto para outro vídeo, porque nós estamos falando aqui do mercadinho. Então, o primeiro passo é, não coloque em espaços comuns que ele tem outro destino. Salão de festas, mantenha lá, brinquedoteca lá, a não ser que vocês usem um quórum especial para fazer as alterações. O ideal é que se instale em espaços que não vá comprometer outras áreas e que nem vá incomodar algum morador. Condomínios que têm espaços gramados e hoje há modelos de mercadinho de containers. Esse tipo é o que tem sido mais utilizado, porque ele pode ser removido para um outro lugar, tem sido muito prático. Que for proposto para vocês, condôminos, né, e o síndico aqui, se for ele que estiver ouvindo, ele precisa cuidar e evitar, principalmente, para que esse mercadinho seja feito em alvenaria. Há empresas que estão oferecendo a construção de um mercadinho. E quando você constrói qualquer coisa dentro do condomínio que não foi previsto na entrega pela construtora, influencia em alterações de documentações do condomínio. Todos sabemos que, tanto em condomínio como em casa, a prefeitura fica bem de olho. Se tiver qualquer aumento de área construída, ela quer a regularização e, obviamente, um aumento de IPTU se tiver. Então, construções de mercadinho, na hora da escolha da empresa, o ideal é que se evite, porque há complexidades neste sentido. Após reunir todas essas informações de viabilidade, consultou se realmente era possível, se as empresas estavam de acordo com a forma que o condomínio gostaria de trabalhar, vamos para outras questões que agora, por exemplo, a documental. O que a convenção da grande maioria dos condomínios trazem? A seguinte informação: se é um condomínio residencial, ela vai trazer a informação de que é proibido realizar comércios no condomínio. E aí, com esta informação, os condôminos começam a ser contra o mercadinho. Tem condomínios que tem pessoas que são contra. Mas por quê? Porque não quero. Não sei por quê, mas alguns não querem. E nessa de não concordar, começa a vir os problemas relacionados ao que está na convenção. Então, a convenção vai dizer:
este condomínio é estritamente residencial, sendo proibido o comércio. Por que que existe essa mensagem, esses artigos na convenção? Por quê? Porque, primeiro, o condomínio ele é residencial e não comercial, que tem uma dinâmica totalmente diferente de controle de acesso, do modo de operar. Aquele lugar foi projetado para residir, ou seja, até o consumo de água, de luz, de gás, ele foi pensado para uma residência ocupada por determinada quantidade de pessoas em determinadas horas. E aí, há condomínios, falando um pouco à parte, que tem pessoas que vão cozinhar para fora e o gás é comum, ainda não é individualizado, nem consegue individualizar, tem algumas dificuldades para individualizar, que vão de custo a questões técnicas da própria edificação. E aí, a convenção tem que trazer essas informações. Por quê? Porque desorganiza a forma como este empreendimento foi criado e torna-se injusto os consumos. E, além disso, por exemplo, se uma pessoa dentro do condomínio começar a comercializar coisas que ela vende e a portaria tem que abre e fecha portão para um morador que está vendendo coisas dentro do condomínio, os moradores começam a ocupar a mão de obra que foi criada para outra coisa, né? Para um controle médio de controle de acesso, mas não um volume como nos prédios comerciais, nos condomínios comerciais, aonde você tem ele foi criado para um volume de controle de acesso elevado. Até os elevadores foram projetados num modelo diferente. E essas são algumas pequenas diferenças que eu citei aqui de um residencial para um comercial. Então, numa convenção, você tem essa informação voltada para isso. Claro que pode acontecer que convenções mais novas hoje, nos últimos 3 anos, que são os anos que quando começou praticamente os mercadinhos, aí esse boom do mercadinho, vocês podem ver que agora que está mais pulverizado essa opção. Então pode acontecer de alguma convenção ter a informação de que é proibido ter esse tipo de serviço dentro do condomínio. Então, cada vez que vocês forem colocar uma coisa diferente dentro do condomínio, precisa ler com vontade mesmo do começo ao fim para ver se não tem uma cláusula ali dizendo isso. Mas essa de que não pode comercializar, não pode ter comércio, porque o empreendimento é estritamente residencial, é exatamente por isso, porque ele foi criado para ser residencial e não comercial, porque tem outras demandas dentro do comercial que vai impactar na operação, em custos, tudo isso é diferente para o empreendimento comercial. Não havendo essa cláusula que proíba, aí sim vocês vão aprovar em assembleia com maioria simples. E não é necessário um quórum de 2/3, aí vem uma outra questão. Não é necessário, porém, há condomínios, e existe mesmo condomínios, que fala bem assim para o síndico: se você colocar um mercadinho aqui, eu vou acionar o condomínio judicialmente, o síndico judicialmente, ele vai lá e faz isso. Aí o que o síndico faz? Só coloco se tiver 2/3. Por quê? Eu não quero problema com este morador e nem com morador nenhum. Na assembleia, aprovando por maioria simples, aprovem a decisão de colocar o mercadinho. Sempre deve-se pensar que os moradores decidindo o que eles gostariam para o condomínio deles torna a gestão do síndico participativa. Os condôminos se sentem parte, ficam felizes de terem tomado uma decisão, defendem os interesses do condomínio junto com o síndico. Isso é de muito bom tom. Então, com maioria simples, aí o síndico e o corpo diretivo vai fazer o quê? Vai escolher a melhor empresa de acordo com os critérios que o jurídico orientar ou que vocês, caso não tenham, sempre olhem do ponto de vista dos itens que eu vou colocar aqui para vocês. Uma dúvida muito comum que aparece dos condôminos que querem colocar o mercadinho é: de quem é a responsabilidade que, caso a empresa coloque um produto lá que tem um problema, que afete um morador, que esteja vencido, qualquer coisa dessa ordem.
o síndico deve tomar uma providência notificando a empresa e no contrato deve constar que o condomínio não é responsável por qualquer coisa relacionada aos produtos que são oferecidos, porque não é o condomínio que oferece nada, quem está oferecendo é a empresa que oferece os serviços de mercadinho, essa facilidade. Outra coisa, de quem é a responsabilidade por furtos que ocorrem dentro do mercadinho? Pois acontece. Tem um sistema de segurança que eles colocam onde é possível verificar no caixa quando vai pagar se a pessoa pegou algum produto e saiu. Tudo isso é possível verificar. O condomínio também precisa colocar no contrato que ele não é responsável por reembolsar a empresa por esse tipo de coisa. Mas o condomínio é responsável por viabilizar a informação para que a empresa chegue na pessoa e fale, viu, olha, aconteceu isso, tá aqui as imagens. Então a empresa vai administrar toda essa questão de pequenos furtos, é colocado no contrato. Não é? O prazo do contrato, evite colocar grandes prazos para que você, na hora de rescindir, não tenha problema. Coloque toda a responsabilidade na empresa da gestão. Hoje, os contratos, eles são muito mais completos, mas no começo, quando esse serviço era novo, havia algumas coisas que aconteciam nos contratos que acabaram gerando até prejuízos financeiros para alguns condomínios. Um deles é a energia. A energia deve ser paga pela empresa do mercadinho, nunca pelo condomínio, porque os custos para manter o freezer que tem ali de sorvete que eles colocam ou de bebidas geladas que coloca ali, gasta-se bastante. O que os condomínios têm feito? Algumas empresas e condomínios, quando conseguem, colocam um poste para medir o consumo de energia do mercadinho. Tem empresas também que, além disso, de colocar um poste, elas oferecem um cashback para os condomínios. O que é isso? Um valor sobre as vendas. Então, vamos imaginar que deu lá R$400 de energia, ela dá os R$400 de energia, mais o cashback de X% sobre as vendas do que foi lá dentro de um período de um mês. E isso não é obrigatório, mas tem empresas que oferecem dependendo do consumo, do que foi colocado no contrato, e o ponto principal é a energia. Tem que ter uma forma de medir que a empresa faça o reembolso para o condomínio, ela paga diretamente se for o caso. Uma dúvida muito comum é sobre os preços dos produtos e o que vai ser colocado dentro dos condomínios, dentro desse mercadinho. Os preços dos produtos são de lojas de conveniência, de postos, mas isso é combinado. O síndico geralmente vai lá e analisa a lista do que vai ser proposto, do que vai colocar. As empresas têm uma experiência do que mais se consome, do que não pode faltar. E há condomínios que, dependendo do tipo de condomínio, coloca até bebidas como uísque, vinho, de acordo com a solicitação e o perfil de consumo dos moradores que saem ali para comprar. Tem condomínios que fazem enquete para dizer quais os tipos de produtos que você gostaria e é feito ali um acordo. Acho que esse preço tá bom, não tá. Tem empresas que são muito abertas para colocar um preço que fique mais justo, não vai ser igual um mercado popular, mas vai ter um preço mais justo. Isso é uma coisa combinada. E esse é um caminho para você colocar um mercadinho no seu condomínio de forma descomplicada. Curtam o vídeo, sigam o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E mandem a sua pergunta que eu faço um vídeo explicativo para você.